Olá! Hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que é bastante importante. Por vezes, líderes chegam e dizem: eu vivo resolvendo problemas dos meus colaboradores, eles não conseguem resolver nada sozinhos, ou eles vêm para mim com picuinhas, ou com histórias, ou com briguinhas internas, e é tão difícil eu ter tempo para conseguir me focar naquilo que realmente importa. Ou alguns outros líderes às vezes viram e falam: a minha equipe não está preparada para resolver problemas simples. Você sabia que se você criar uma série de regras e princípios que norteiam um trabalho e que dão para eles direção, fica muito mais fácil e você reduz seu trabalho? Pois é, eu quero explicar para você hoje como fazer isso. Vamos lá? Vamos conversar sobre isso, que é tão difícil, essas questões todas que nos afligem como líderes. Um tempo atrás, eu já falei isso num outro vídeo, eu tive um mentor. Esse mentor me ajudava a entender e a compreender melhor o ambiente do trabalho, ele tinha mais experiência, ele tinha mais casos, ele tinha passado por mais situações que o ajudava a me dar conselhos ou me fazer pensar de uma forma diferente. E eu levei questões como essas que eu falei para ele e falei: eu preciso arrumar uma fórmula para tentar resolver isso, focar o meu trabalho naquilo que realmente importa. Ele me deu então algumas dicas. E uma das dicas que para mim fez toda a diferença e que mudou a forma de me relacionar com a equipe foi: construa uma lista de regras, pelo menos 5, ou na verdade no máximo 5 regras, que ajude você a estabelecer então alguns princípios de trabalho com seus liderados, sobre os quais eles vão trabalhar e que para eles vai ficar muito mais fácil de tomar decisões no dia a dia e eles não vão precisar sempre vir conversar com você para tomar essas decisões ou para resolver essas situações. Eu falei: mas como eu vou fazer isso? Como eu crio então, estabeleço uma série de princípios e regras? Eu não estou falando de valores ou não estou falando dos valores institucionais que todas as instituições têm. Eu estou falando de regras de trabalho com a sua equipe que podem ajudar você a estabelecer alguns limites e algumas formas de agir. Existem algumas vantagens de estabelecer então essas regras, esses princípios de trabalho. Uma das vantagens é que você reduz o seu tempo despendido dando ideias ou resolvendo situações, como eu falei, que eles poderiam resolver sozinhos. Uma outra questão é que às vezes também leva tempo para você conseguir incutir algumas formas de trabalhar com todos os colaboradores, principalmente se a tua equipe é muito grande. Então vale a pena, quando você faz um rol de princípios e valores que vão nortear o trabalho, fica legal você apresentar de uma vez ou fazer uma série de dinâmicas com eles para apresentar esses princípios e aí todos vão ser orientados de uma só vez. E é claro, você vai ter um tempo sim para relembrá-los dessas regras, desses princípios no dia a dia, mas você despende menos tempo com isso. Essas regras, elas precisam ser práticas, precisa ser fácil de eles entenderem e colocarem aquilo em prática. E elas também precisam ter comportamentos observáveis, ou seja, aquilo que, se ele estiver seguindo a regra, a gente vai conseguir ver na prática. Então eu vou explicar um pouquinho para vocês, vou dar alguns exemplos de regras que na época eu estabeleci, mas que você também pode criar as suas com a sua equipe de trabalho. Uma questão que sempre vinha era: chefe, a gente não tem determinado material para trabalhar. Sem esse software ou sem esse material, eu não consigo criar, preciso comprar. E aí, essa era uma questão que vinha muito recorrentemente. Eu falava: gente, mas a gente está sem recurso nesse momento. E sobrava para mim dar uma resposta para eles a respeito disso. Era como quase se eu não fornecesse aquilo, o trabalho não poderia ser executado. Então eu criei uma regra junto com eles, um princípio que dizia: aproveitaremos todos os recursos que temos antes de comprar ou adquirir novos recursos. E teve um dia que eu fiz uma reunião com a equipe e que a gente discutiu como que isso poderia se dar na prática. E eu peguei um exemplo de uma colaboradora que tinha tido uma ideia muito legal para resolver uma situação dela que
teoricamente precisaria de um software, mas ela foi atrás e buscou na internet alguma solução que poderia ser útil e gratuita e que resolveria parte daquele problema até que a gente tivesse recurso. E não é que deu certo? Pois é, com a criatividade dela, nós melhoramos muito o nosso trabalho e a gente aumentou muito mais a eficiência da equipe com uma ideia simples que saiu dela, nem saiu de mim. Então, estabeleça regras como essas. Por exemplo, tem uma outra regra que a gente colocou. Somos adultos e os nossos problemas serão resolvidos de forma transparente. Por quê? Porque tinha gente que chegava na minha sala reclamando do outro. E isso consome um tempo da liderança. Você dispor de um tempo para tentar solucionar um conflito que é entre pessoas da sua equipe que você não está presente. Então eu estabeleci com eles a regra de que nós poderíamos falar de forma transparente. Criamos então estratégias de educação de como falar, como apresentar uma ideia, como apresentar um ponto de vista, de uma forma que não fira o outro, que não gere um conflito, mas que ao mesmo tempo eu não deixe de falar aquilo que precisa ser dito. Então eles já sabiam, todas as vezes que tinha algum conflito, antes de levar para a Maressa, vamos tentar resolver entre nós, vamos agir de forma transparente. Uma outra regra que nós criamos juntos foi: os resultados, positivos ou negativos, são nossos. Não é de uma pessoa. Isso reduziu aquele sofrimento quando havia um erro na equipe, porque nós entendemos que como parte de um time, todos os resultados eram nossos e nós íamos conjuntamente pensar em estratégias para alcançar bons resultados ou para resolver esses problemas, esses erros que aconteciam. Então isso foi muito legal porque criou na equipe um espírito de fato de que tudo é nosso. Então quando a gente ganhava alguma coisa, quando a gente tinha um resultado positivo, todo mundo comemorava. E quando alguém errava, a gente entendia que todo mundo poderia trabalhar conjuntamente para solucionar aquele erro ou aquele problema. Tá vendo? Você pode criar regras simples que vão te ajudar a estabelecer, então, junto com a equipe, formas fáceis onde eles mesmos consigam resolver e solucionar parte dos problemas. Se você procurar um pouquinho na internet, tem referências, por exemplo, da Disney, por exemplo, a equipe tem autonomia de resolver um problema dentro do parque, sem precisar pedir para supervisão, desde que utilize os recursos disponíveis e que faça alguém feliz. Eles estabelecem valores e prioridades de ação. Então você pode criar isso dentro da sua equipe e ajuda a resolver. Tem empresas até de varejo e de comércio que acabam criando algumas regras de você pode resolver o problema do cliente utilizando a sua criatividade. É claro que às vezes a gente não consegue fazer isso sempre, mas eu vou garantir para você que se você confiar na sua equipe e der para ela mais possibilidade de encontrar soluções de forma criativa e que não gaste necessariamente um recurso financeiro, vai surgir coisa muito legal que você nem imagina. Então confie na sua equipe, estabeleça essas regras de trabalho, compartilhe as regras e princípios de trabalho com eles, não guarda lá na tua gaveta, chama eles, faça a conversa e tente escrever com eles de que forma que essa regra se aplica na prática, de forma que você consiga observar que a regra foi colocada, então, em prática. Faça isso e escreve aqui embaixo se deu algum resultado, se foi legal e se deu certo, tá bom? Tchau, tchau!